Olá pessoal, meu nome é Adriano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre objetos de aprendizagem. A gente vai fazer uma pequena análise de dois objetos de aprendizagem de tipos de recursos diferentes, ok? Sendo um vídeo e outro um experimento prático. Isso a gente vai ver mais adiante nos slides que virão, certo? São análises bem básicas, mas que nos orienta e esclarece um pouco do que é e para que serve um objeto de aprendizagem, ok? Bem, primeiramente vamos conceituar um objeto de aprendizagem, ok? Não existe um conceito pronto, certo? Vários autores conceituam o objeto de aprendizagem, mas todos seguem essa mesma linha de raciocínio que Mesquita esclarece. Segundo Mesquita, compreende-se o objeto de aprendizagem como um recurso digital ou não, produzido com fins pedagógicos que pode ser utilizado e reutilizado em diversos contextos e que auxiliam significativamente o processo de aprendizagem. Para Neto, objetos de aprendizagem podem ser objetos de aprendizagem, na verdade, podem ser softwares, textos, jogos, simuladores, imagens, animação, vídeos, entre outros, entre tantos outros, e especialmente o experimento, por exemplo, o experimento prático, que a gente vai analisar mais adiante, ok? Todo esse material pode ser usado de forma isolada ou em combinação, desde que possua fins educacionais. Então, pessoal, é importante frisar que não existe um recurso educacional mais eficiente que o outro. A maneira como este ou aquele recurso é abordado pelo professor tem influência direta no aprendizado, ok? Então, não adianta um professor aplicar um experimento, por exemplo, um experimento prático, que a gente vai falar para alunos. Então, não adianta ele oferecer, ele aplicar esse experimento prático em uma sala de aula ou no laboratório e não oferecer um suporte teórico antes, durante e até depois da prática. O aluno necessita desse apoio do professor. Sem isso, a montagem desse experimento, bem como até seu funcionamento, será mero esforço mecânico, ok? Sem que haja uma ligação entre a teoria e a prática. E o aluno necessita desse conhecimento, né, dessas teorias, desses conceitos, de algumas leis, fórmulas, teoremas, a ciência em si, para que ele possa fazer essa ligação entre a prática, o que ele está fazendo ali e testando, e a teoria, os conhecimentos científicos em si, ok? Então vamos começar a analisar objetos de aprendizagem, que vamos analisar, são dois, como já foi falado no início dos slides. Um será um vídeo e o outro um experimento prático, ok? Então o primeiro deles é um vídeo, onde tem um título A Física e o Cotidiano, trata sobre a eletricidade. Tem como objetivo compreender os principais aspectos que envolvem os estudos sobre a eletricidade. Na descrição do recurso, trata-se de um recurso audiovisual que aborda os principais aspectos envolvidos na eletricidade. De forma objetiva, porém criativa e similar ao nosso cotidiano, cita assuntos como carga elétrica, potencial elétrico, movimento e distribuição de carga, corrente elétrica, condutores, isolantes, lei de Ohm, efeito Joule, entre outros conceitos que ele também aborda durante esse vídeo, ok? Essa primeira tela já é do vídeo, certo? Ele já começa com um título intitulando esse vídeo dele, A Eletricidade Nossa de Cada Dia. Esse vídeo foi retirado do Banco Internacional, certo, de Objetos de Aprendizagem. Está lá no finalzinho, nas referências, depois se quiserem se aprofundar. Ele já começa tentando trazer o aluno para a vida cotidiana. O conhecimento científico, ele quer mostrar que esse conhecimento científico não se aprende só na sala de aula. Como a gente pode ver nesse próximo slide,
essa tela aqui que a gente pode ver, deixa eu colocar um ponteiro aqui, ele mostra um cenário bem familiar para nós. Um garoto tocando uma guitarra aqui tem uma cama, uma sala de aula com um quadro. Isso aqui é uma rádio que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que eles deram o nome de rádio atrito, bem sugestivo aí. Um sofá, enfim. Ele quis, o autor desse objeto de aprendizagem quis trazer o aluno para o cotidiano, mostrar que a ciência, a física em si, a eletricidade não está só na sala de aula, como a gente vai à sala de aula estudar, mas está em casa, está em tudo que a gente mexe, que a gente trabalha. Esse próximo slide é outra cena também do vídeo, onde esse é o exato momento onde esse garoto sofre uma descarga elétrica, né? Ao tocar a guitarra, ela está ligada a um amplificador que por sua vez está ligada à tomada, e ele sofre uma descarga elétrica. E daí ele fica curioso, porque ele não sabe como foi que ele levou a guitarra, de onde foi, se veio do fio, se veio do amplificador, enfim. Essa aqui é a parte da rádio que eu tinha falado. Essa garota entrevista esse senhor aqui, que ele é professor de física, e essa rádio, nessa rádio eles recebem diversas ligações, inclusive do garoto que levou o choque, para esclarecer dúvidas sobre eletricidade. Ele trata, mais à frente a gente vai ver um slide que ele trata sobre a lei de Ohm. Então o vídeo se passa todo num cenário que ora mostra a rádio, ora mostra o rapaz na guitarra, ora mostra o sofá, ora mostra a sala de aula também, todo um cenário familiar do nosso cotidiano. E nessa rádio eles estimulam também a levar esse conhecimento à sala de aula, aos que não têm tanto esclarecimento sobre essas questões. Tira dúvidas, informa, traz dados estatísticos sobre mortes por choque elétrico, enfim. Nesse outro slide aqui é outra parte do vídeo, onde ele já, através de uma dúvida de um ouvinte, ele já mostra esse circuito aqui, onde ele tem um componente eletrônico, um resistor, mostra o sentido da corrente, uma fonte com ADDP, enfim, e trata sobre a lei de Ohm. Ele conceitua aí, ele cita a lei de Ohm nesse caso. Então é um vídeo bem curto, um vídeo de 6 minutos, onde não dá para ele não se aprofunda nos conhecimentos, mas aguça a curiosidade de buscar em outras fontes conceitos e outros experimentos, enfim. Ok? Vamos para o segundo objeto de aprendizagem a ser analisado. Esse é o experimento prático que eu tinha falado, o título A Bússola. O objetivo: compreender o funcionamento de uma bússola, determinar a direção aproximada dos pontos cardeais e entender a definição de polos magnéticos norte e sul de um ímã. Descrição do recurso: guia esquemático de experimento que possibilita ao aluno construir uma bússola e entender seu funcionamento. Então, durante todo esse material aqui, durante todo esse experimento, no material que é oferecido, ele é muito autoexplicativo. Em uma parte ele informa sobre os materiais que serão usados na montagem, criação dessa bússola. Então, se você prestar bem atenção, são materiais aqui de fácil acesso: um copo, agulha de costura, um ímã. Inclusive ele informa onde pode ser encontrado esses ímãs em alto-falantes, enfim, folha de papel. Em outra parte do documento, ele informa todo o procedimento a ser seguido, certo? Procedimento 1, 2, 3, 4, 5, todo esse procedimento aqui a ser seguido, e no final ele mostra aqui
como é que é para ser feito, colocado essa bússola, né? Um recipiente com água, o papel, a bússola presa ao papel, a agulha presa ao papel, a agulha logicamente imantada, como ele fala lá no início, enfim. E daí essa agulha vai se alinhar aos polos terrestres, aos polos da Terra, norte e sul, e informar a direção exata, ou pelo menos aproximada, que você se encontra, certo? Com relação aos polos. Ok? Ele chama a atenção aqui nessas outras folhas para algumas coisas que podem prejudicar o bom funcionamento do projeto, do experimento, né? Alguns cuidados a serem tomados, né? E no final ele informa também que caso o papel se rasgue, afunde, pode ser substituído também por um pedacinho fino de rolha, certo? Então, pessoal, essas são as referências. Quem quiser se aprofundar, e eu acho interessante que se aprofunde, pode pesquisar nessas referências aí, como também outras, em especial esse Banco Internacional de Objetos Educacionais, lá possuem diversas mídias de objetos de aprendizagem, vídeos, áudios, experimentos, enfim, tem muita coisa boa lá, ok? Então, galerinha, é isso aí. Valeu!